Vamos orar por ela. Deus, mais uma vez apresentamos a Ti as nossas orações e colocamos o Senhor da Daniela, no qual vai estar, Senhor Jesus, trazendo essa palestra para nós. Eu creio que o Senhor já tem dado graça a ela, o Senhor já tem dado, Senhor Jesus, os textos, mas que o Senhor venha trazer paz e tranquilidade ao coração dela, acalmando toda a ansiedade, e que ela venha passar para nós, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Que seja um tempo edificante, que seja um tempo de muito crescimento. É o que nós oramos a Ti. Espírito Santo, esteja conosco, porque em tudo nós dependemos de Ti. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos. Acho que a maioria já me conhece, né? A esposa do Alan. Vou dizer que eu já estou me sentindo assim, bem pressionada, sabe? Desde a semana passada já estou falando, não vai pegar leve com as mulheres, não, vai passar manteiga. Então estou um pouquinho assim pressionada. E não tem jeito, todas as vezes que a gente vai falar da palavra de Deus, né? É sempre gratificante demais. E o Alan montou ali para mim um slide, ficou muito bom. E eu quero começar passando um vídeo para vocês. Quem aqui já ouviu falar sobre feminismo? Acho que a maioria sabe um pouco sobre o que é o feminismo, né? Então eu vou começar com um vídeo, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A feminista escreveu que as mulheres são o segundo sexo. Dizia também que ser mulher casada era viver em situação pior do que a escravidão. Eu digo que ser mulher é uma dádiva da natureza e que não somos o segundo sexo, pois todos sabemos que no naufrágio ou no incêndio, mulheres e crianças vêm primeiro. Betty Friedan, feminista, escreveu que toda mãe, esposa e dona de casa é mentalmente incapaz. Eu digo que não há ato de amor maior que servir, alimentar e aquecer quem se ama. Andrea Dawkins, feminista, escreveu que todo filho gerado por mulher é seu potencial traidor. Eu digo que cada criança é um potencial desembargador, advogado, juiz, médico, engenheiro, policial, comerciante, empresário e orgulho da família. Margaret Sanger, feminista, defendeu a esterilização de mulheres negras e pobres. Eu defendo que cada mãe é uma rainha e é uma fagulha da essência divina capaz de gerar uma nova vida. Monique Wittig, também feminista, escreveu que a mulher não existe. Para ela, o símbolo feminino é uma invenção da cultura. Eu defendo que a essência feminina é mágica, espiritual e indelével. Como se vê, nem todas as mulheres pensam igualmente, e nenhuma foi autorizada a falar em nome de todas nós. Todas as vezes que ouvimos um discurso sobre a luta das mulheres, esquecemos que cada mulher é única, e que a única coisa que temos em comum é o direito à liberdade e o direito à busca pela felicidade. Mas ainda nisso somos diferentes. Para a feminista Simone de Beauvoir, liberdade era praticar o aliciamento de menores para ter relações lésbicas e polissexuais. Para Margaret Sanger, esse é o respeito das feministas com outra mulher no seu lugar de fala. Para quem não acredita nisso, sugiro que leia o livro O Segundo Sexo e também Relações Perigosas, de uma historiadora chamada Caroline, sobre as relações de Simone e Sartre. Para Margaret Sanger, a liberdade é poder matar os próprios filhos caso se tornem inconvenientes. Para Betty Friedan, liberdade é ver-se livre do marido, dos filhos e dos afazeres domésticos. Enquanto escolhia as minhas homenageadas, fiz questão de me esquecer dessas mulheres ardilosas e infelizes e pensar apenas no que é belo e virtuoso. Ao escolher a doutora Zélia, minha homenageada desta noite, pensei em Santa Ildegarda, Sibila do Reno, monja beneditina, poetisa, dramaturga, escritora e médica naturalista. Ao escolher a desembargadora Rosane, lembrei-me da juíza Débora, heroína dos tempos bíblicos, líder do povo judeu diante das agruras do deserto e da guerra. Ao escolher a funcionária efetiva da casa, Natel, pensei na rainha Esther, que nos bastidores políticos da Pérsia
agia com sabedoria e pelo efetivo bem do seu povo. Que sejam essas mulheres as que nos inspirem, e não Simones, Betes, Andréas, Margaretes ou Moniques, vendidas à ideologia. Que nosso modelo seja a feminilidade e a virtude. A mensagem que trago às mulheres que me ouvem é que jamais permitam que outra mulher ou homem lhes diga o que desejar, o que amar ou pelo que lutar. Cada uma de nós representa somente a si mesma, não a ideologia ou movimento político capaz de abraçar os múltiplos desejos dos corações das mulheres. Que sejamos verdadeiramente livres, como foram as santas, as mães, as esposas, as estadistas, imunes à escravidão ideológica. Muito obrigada. Bom, eu quis trazer esse vídeo, irmãs, porque eu acho que aqui fica mais fácil, né? Eu quis trazer esse vídeo porque esse vídeo, ele foi um pontapé do que eu iniciei algumas pesquisas sobre o papel da mulher. Nós, como igreja, nós aprendemos muito pouco qual é o nosso papel na sociedade, né? A maioria das pessoas falam que a igreja em si trata a mulher como o segundo sexo, né? Que os cristãos tratam as mulheres de forma indevida, mas isso não é uma verdade, tá? Estudando alguns textos bíblicos, a gente vai chegar nessa conclusão. Eu quero iniciar com um texto que está aí, Gênesis 3,16. Para a mulher sentenciou o homem: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Esse versículo faz parte da sentença onde Deus deu a Adão e Eva após eles terem caído no pecado. Então essa foi uma sentença que Deus deu à mulher, certo? Ela foi sentenciada a isso. A criação de Deus foi perfeita, desde o início até o fim. Deus fez um belo jardim para os seus filhos habitar, deu-lhes uma ordem e uma oportunidade de escolha. E o que foi que eles escolheram? Desobedecer a Deus. Lembrando que eles estavam aonde quando eles desobedeceram? No paraíso. Então, a desobediência na nossa vida não é a circunstância do ambiente que nós vivemos, é o nosso coração. Então, eles estavam no paraíso, eles estavam no melhor lugar que Deus poderia dar a eles. E eles escolheram o quê? A desobediência. Então, não é o lugar, não é a circunstância, não é o que nós vivemos que define obedecer ou não a Deus. É nós que definimos obedecer ou não. E como toda escolha, houve uma consequência. Eva foi sentenciada pelo Senhor a ter dores de parto, agonia, dar à luz filho e ser submissa ao seu marido. Eu gosto dessa versão da King James atualizada, porque ela usa aqui que a mulher seguirá desejando influenciar o teu marido. Em outras versões, ela fala dominar, né? E a interpretação desse texto e de alguns outros textos bíblicos foi uma interpretação péssima durante todo o longo tempo da história. Por que foi uma má interpretação? Os homens interpretavam que as mulheres elas não tinham capacidade de pensar. Então as mulheres elas eram excluídas. Nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, as mulheres não tinham direito a participar de cultos que fossem públicos, como nós estamos aqui hoje. As mulheres não faziam parte desse culto. No templo, as mulheres não entravam para fazer os seus sacrifícios, e sim, somente os sacerdotes. Elas ficavam fora do templo. Nem sequer elas podiam entrar dentro do templo. Então as mulheres eram excluídas de toda a adoração que tinha ali, tá? Aqui nesse texto também a gente vê que ali já começou o quê? O próprio feminismo em si. Por quê? Porque a mulher ia querer fazer o quê? Influenciar. Ela ia querer dominar, estar acima do homem, né? Então ali já começou o feminismo. Quando Deus disse à mulher: seu desejo será para o seu marido, que está em algumas versões, né, o desejo, ali ela está mesmo falando influenciar, estava dizendo que nós iríamos querer dominar, que o desejo de um seria contra o outro, causando discórdias, ira e intrigas. Vamos fazer uma aplicação rápida. Vamos fazer uma aplicação rápida aqui. Quem aqui nunca tentou influenciar o marido numa decisão? Para quem não é casado, quem nunca tentou influenciar o pai, o namorado? Quem nunca tentou fazer isso? Só a Samira, que a Samira ainda não chegou nessa hora. Só. Mas tenho certeza que ela
mudar, não? Ai, pai, eu quero fazer aquela carinha de cachorro caiu da mudança. Por quê? Porque nós mulheres já fomos naturalmente para isso. Nós usamos da sedução, nós usamos da palavra doce. Então, o desejo da mulher já é ter esse domínio. Alisson está dando o microfone aqui. Então, o desejo da mulher já é ter esse domínio desde o jardim do Éden. Então, tudo começou lá. O feminismo, ele não é uma novidade. Elas só estão usando algo, que é como a própria deputada falou ali, né? Nenhuma mulher e nenhum homem tem o direito de dizer que a opinião deles é a de todos. Não é verdade? Nem nós, como cristãos, não podemos ter uma opinião e falar que todos os cristãos pensam da mesma forma, porque não é uma realidade. Então, ninguém pode definir o que a gente tem que pensar. E o feminismo, ele tomou posse disso, né? O feminismo, ele veio tomando os lugares onde foram abertos a elas. O que acontece? Como as mulheres elas eram muito excluídas da sociedade, elas ficavam como não vou dizer nem uma segunda opinião, porque na verdade elas nem tinham, né? Se você for conversar aí com uma mulher que tem mais de 60, 65 anos, ela vai te falar que na época dela as mulheres não escolhiam seus maridos, eram escolhidos por seus pais, não casavam por amor, mas porque era um bom homem, era um homem trabalhador, porque era um homem de uma família boa, né? A minha avó, por exemplo, ela casou aos 15 anos e ela não escolheu o marido dela, ela simplesmente, os pais escolheram e ela se casou. E viveu com ele 55 anos da vida dela, até o dia que ele morreu. Casou amando? Não. Aprendeu a amar e a respeitar. Por quê? Porque era um bom homem, porque era um homem trabalhador. E aí as feministas vêm e falam, mas isso é um absurdo, porque isso é obrigar a pessoa. Elas tomaram posse falando que elas conseguiram muitas coisas para as mulheres, por exemplo, o direito de voto. Mas o direito de voto não foi elas que conseguiram. Os homens cederam às mulheres para ter mais pessoas votando. Então, quando você vai olhar lá na história, tudo que as feministas falam que conquistaram para o direito das mulheres, não foi conquistado, foi dado às mulheres. Então, elas levam muitas coisas dizendo que conquistaram, mas na verdade, na história, elas não conquistaram nada. Elas tomaram para si uma coisa que não foi delas. Só que, por que isso nos influencia? Eu, por exemplo, já tive uma criação completamente feminista. Mulheres de 50 anos para cá, as mulheres de 50 anos, elas já têm uma criação totalmente feminista. Que a mulher pode tudo, que a mulher tem que tomar conta da vida dela, que a mulher tem que estar acima do homem, que a mulher tem que ter o melhor cargo, tem que ganhar bem, tem que ter todas essas coisas. É errado ter? Não é errado ter, irmãs, de forma alguma. Nós temos mesmo que ser tudo isso. Errado é o que a gente faz com tudo isso, que é sobrepujar as pessoas, a gente querer estar por cima, a gente querer se achar melhor do que as outras, principalmente, porque mulher, ela sempre quer estar melhor do que a outra mulher, não é nem tanto o homem, né? Ela quer estar melhor para outra mulher, não é nem por causa do homem, é porque nós temos esse senso de superioridade. É algo que, se nós não tratarmos, é natural. Você pode ver uma mulher que tem um alto cargo de poder, geralmente ela se impõe sobre as outras, ela sempre impõe a autoridade dela. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. E o plano de Deus para a mulher e para o homem ali era o quê? Gerar famílias, crescer e multiplicar. Então, Deus criou dois seres diferentes. Primeiro criou Adão e depois criou Eva. Ele olhou para Adão e falou, tadinho, ele está tão sozinho, né? Não está sabendo se virar direito, não está sabendo fazer as coisas direito, está se sentindo só, todo mundo tem seu par, só ele não tem. Então Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea. O que quer dizer a palavra idônea? Igual. Em momento nenhum Deus criou a mulher para ser menor que o homem. Deus em momento nenhum criou a mulher para estar por baixo, para ser tapete, para ser pisada, para apanhar, para todas as outras coisas que os homens acham que as mulheres servem. Não foi para isso que Deus criou. Deus criou dois seres iguais, de forma igual, imagem e semelhança de Deus os criou, homem e mulher. Então a mulher, ela é a semelhança de Deus. O respeito já tem que começar por aí. A gente já tem que olhar um para o outro e entender que nós somos semelhantes. Igual a quem? A Deus. Então nós não podemos de forma alguma tratar o nosso marido ou o marido tratar a esposa de forma ruim. Porque você está lidando com uma criatura que foi feita à semelhança do nosso Deus.
semelhança, igualdade. Quando foi que isso na Bíblia mudou? Quando Cristo veio, mostrou a todos que as mulheres eram consideradas nos seus planos como alguém mais que especial. A começar, o pecado entrou no mundo através da primeira mulher, Eva, mas a salvação do homem entrou no mundo por meio do ventre de uma mulher, Maria, agraciada. Então, da mesma forma como nós somos acusadas, né, de ter comido fruto e ter influenciado Adão a comer, tadinho, né? Nem podia pensar. Como nós somos todas as vezes massacradas, a culpa foi da Eva que deu lá o fruto para o Adão. Deus trouxe uma cura para nós. Por quê? Usou o ventre de uma mulher para nascer o Salvador. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo pela mulher, a salvação entrou no mundo pela mulher. Deus usou a mulher para trazer salvação ao mundo. Chamou ela de agraciada. Imagina, o próprio Senhor chamar uma mulher de agraciada, cheia de graça. Então Maria ficou grávida. Maria foi uma mulher excelente. Por quê? Quando ela engravidou, ela recebeu uma sentença de morte. Porque naquela época as mulheres não podiam ter filhos sem serem casadas, principalmente ter relações sexuais fora do casamento. Ela era apedrejada até a morte, ela era levada na porta da cidade e todos os homens apedrejavam aquela mulher até a morte. E Maria firmemente aceitou o desafio de gerar Jesus antes mesmo de estar casada com José. Mas Deus foi misericordioso com ela. Colocou um homem que suportou junto com ela carregar esta carga. Então Deus sempre faz tudo muito perfeito, irmãos. Ela aceitou o desafio de dar a luz ao Salvador. Maria e Marta foram hospitaleiras de Cristo. Maria escolheu a melhor parte, sentou-se aos pés do Senhor para aprender a palavra. Por quê? Até ali naquele momento as mulheres não faziam parte desses cultos. Elas não podiam estar ali sentadas junto com os homens aprendendo a palavra de Deus. Qual era o papel do pai ou do irmão? Transmitir a mensagem do Evangelho para as mulheres. Mas quando Jesus veio, ele quebrou todos os paradigmas. Ele falou com a mulher no poço, a samaritana. Começou já de forma a quebrar toda a cultura daquele tempo. Porque ele não poderia se dirigir a uma mulher publicamente. Ainda mais falar com uma mulher samaritana que não fazia parte do povo dele. Ele não só falou com aquela mulher, como ele trouxe a salvação para ela e ainda falou para ela, vai e anuncia, fez dela uma missionária. Então Jesus, em todo o tempo, Deus desde o Antigo Testamento, ele sempre cuidou da mulher, ele sempre valorizou a mulher, né? Deus é acusado de ser sexista. Esse foi um dos primeiros livros que eu li. Deus é sexista? Deus, ele não é sexista, ele não prefere os homens. Não é porque lá no Antigo Testamento havia o patriarcado que quer dizer que Deus dava preferência aos homens. Muito pelo contrário. Deus, em todo o tempo, ele levantou homens guerreiros para estar à frente da batalha e fez o quê? Cuidou das mulheres. É como o Alex falou semana passada. Quando houve o massacre dos primeiros cristãos, primeiro iam os mais velhos, depois os homens mais jovens, as crianças e por último as mulheres. Então Deus em momento nenhum ele colocou as mulheres como abaixo dos homens por ter levantado homens para serem líderes, de forma alguma. E todo líder, ele sempre tem atrás quem? A sua mulher, os seus filhos, a sua família. Vocês podem ver que toda liderança da Bíblia há uma família. Deus não deixou Abraão, um líder grandioso, sem filhos. Por que ele não poderia simplesmente ter deixado ele sem filhos? A esposa dele não poderia dar filhos. Mas o que Deus fez? Você vai viver em família. Fez eles viverem um milagre em família. Deus ama a família. Deus ama a mulher. Deus ama que nós estejamos crescendo em família. O feminismo no nosso tempo mudou muito o papel da mulher em todas as esferas, como filhas do Deus Altíssimo, como mãe, como esposa, como filha do Senhor. Em Cristo já somos mulheres empoderadas, fazemos parte de um reino que não é desta terra, e neste reino nós somos parte. Então nós já temos um poder, principalmente, irmãs, que nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Esse é o maior poder que qualquer ser humano pode ter. Nós temos o próprio Deus morando dentro de nós, seres humanos. Isso é grandioso. Só de nós termos isso, nós temos que nos alegrar todos os dias. Romanos 12:2, na versão da NTLH, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de uma
perfeito e agradável a Ele. Por quê? Nós vamos nos moldando a viver no nosso tempo. Nós vamos nos moldando a viver a uma cultura secularizada. Nós vamos nos moldando a isso. Hoje, por exemplo, uma jovem, ela não valoriza ter uma família. Eu tenho muitas amigas que têm a minha idade, né? Eu estou com 35 anos, estou ficando bem tiazinha. Elas ainda não têm filhos, porque escolheram viver com as suas carreiras. Casadas já há um bom tempo, mas não querem filhos. Tem um cachorro, porque o cachorro é o nosso filhinho, né? Olha como isso, gente, isso não é bíblico de forma alguma. A gente tem um cachorro que é o nosso filhinho, a gente leva ele para todo lugar, a gente vai no shopping, a gente leva ele no cinema, a gente passeia, mas não tem filhos, porque filho dá trabalho. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós vivamos em família. E, irmãos, Deus é tão perfeito que antigamente uma família tinha coisa de 12, 14. A minha mãe, por exemplo, são 14 irmãos. E todos são terríveis, terríveis mesmo. E eles são até hoje terríveis. E os filhos são os que dão sustento quando os pais estão na velhice. Quantas pessoas a gente conhece que tem um filho? O filho precisa viver a vida dele, é óbvio que o filho precisa viver a vida dele. O filho vai construir a família dele também. Mas quando nós temos mais irmãos, o pai já na sua fase de idoso, ele não se torna pesado para a família. Por quê? Porque juntos nós vamos dividir a carga. O papel se inverte, irmãos, isso é fato. Hoje nós estamos aqui jovens, mas se Deus nos permitir, né, nos der a graça de chegar aos nossos 70, 80 anos e precisarmos de cuidados, o cachorro vai cuidar da gente? Vamos depender do vizinho? E se os filhos hoje não estão tendo cuidado com os nossos idosos, é porque nós estamos olhando muito para o nosso umbigo e menos para o nosso próximo. Porque infelizmente também, como família, a gente tem um péssimo hábito. A gente ajuda todo mundo, a gente sai, faz missões, vai para a África fazer missões, mas a gente não tem coragem de fazer missões para o nosso pai e para a nossa mãe. A gente não tem coragem de fazer missões para os nossos irmãos. A gente não tem coragem de fazer missões para o nosso vizinho que está dentro do nosso próprio quintal. Mas a gente está preocupado em ter dinheiro para ir para a África, a gente está preocupado em ir na Cracolândia, a gente está preocupado em ir em todos os lugares fazer missões, menos ganhar na nossa família. E a nossa família a gente ganha com amor. É com amor que a gente ganha a nossa família. E uma mulher sábia, ela começa dentro do seu lar. Uma esposa, principalmente uma esposa, ela começa dentro do seu lar. Então, Romanos 12 está falando que nós não podemos tomar a forma desse mundo, mas temos que permitir que Deus renove a nossa mente. Aonde nós vamos renovar a nossa mente? É lá no Facebook? Não, nós vamos renovar a nossa mente dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinos bíblicos. Nós temos um padrão, por isso que nós somos cristãos. Seguir a Cristo. Os que não têm o padrão de seguir a Cristo podem até viver debaixo desse feminismo e vai escolher viver porque é mais fácil. A gente ignora a nossa própria existência, a gente ignora a nossa família, a gente ignora o nosso relógio biológico e todas as outras coisas se vivem. Só que quando chega no final da vida, essa pessoa, ela não é feliz, ela não está feliz. Mas ela sempre vai culpar quem? O outro. Eu não estou feliz por causa do outro, mas não viu que as suas escolhas durante ao longo da sua vida foram totalmente contrárias a tudo aquilo que ela acredita. Então, em meio a tudo isso, qual é o papel da mulher nos nossos dias? Mas quanto a você, que as suas palavras reflitam o verdadeiro ensino. Paulo está dizendo isso a Tito, né? Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e aos filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer bem e ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então nós temos aqui nesse texto algumas coisas que eu gostaria de falar hoje. Paulo começa a carta falando para Tito que os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole. Ele começa falando a quem? Aos homens. Por quê? Os homens são o quê? O cabeça do lar. Seja ele o pai, seja ele o marido, seja ele o irmão, se ele é o mais velho, ele também tem a responsabilidade, ainda mais sendo cristão. Então ele começa falando aos homens. O que ele fala aos homens?
Exercitar o autocontrole. Passa para mim, próximo, tá nos tópicos. Autocontrole, sabedoria, fé sólida. Então, o homem ele deve ter autocontrole, domínio sobre si mesmo. Eu posso, porque a minha esposa falou coisas que não deveriam, partir para cima dela? Não. Eu posso, porque a minha mãe me contrariou numa coisa, ir lá e partir para cima da minha mãe? Eu posso, como homem, a minha irmã não quer me obedecer, ir lá e partir sobre ela? Não, porque o que o homem tem que ter? Domínio sobre si mesmo. Sabedoria, grande instrução, conhecimento. Irmãos, esse ponto é extremamente importante. Tem um texto, eu não sei se é o Salmo 139 ou 119, que ele fala sobre sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria, óbvio, começa primeiro pela Bíblia. Depois a gente tem que sim buscar estudos. A gente tem que estudar, a gente tem que buscar a atualidade, o que está acontecendo no mundo. Nós temos que estar antenados. Nós precisamos saber das coisas. Durante muitos anos os cristãos foram tidos como tapado, como gente retrógrada. Por quê? Para no tempo. Acha que importante é só ir lá servir sopão, importante é só levar roupa para as pessoas que precisam, é ir nos orfanatos. Irmãos, nós temos que ter sabedoria, precisamos ter conhecimento. Por que a maioria dos cargos influentes na sociedade estão na mão de pessoas que não são cristãs? Porque nós cristãos paramos no tempo, nós estacionamos as nossas vidas. A nossa vida secular, se nós vamos ser um bancário, se nós vamos ser um professor, se nós vamos ser um lixeiro que seja, é para a glória de Deus. Nós temos que manifestar o reino, e para isso nós precisamos de sabedoria. A palavra de Deus tem tudo a nos ensinar. Na Bíblia, se você procurar sobre alimentação, você acha. Se você procurar sobre educação, você acha. Educação financeira, você acha na palavra de Deus. Tudo você acha. Então nós não temos razão para não termos conhecimento. Nós só precisamos nos dedicar. Simplesmente isso, nos dedicar. Precisamos ter conhecimento e ter uma fé sólida. O que é uma fé sólida? É uma fé perseverante. Você persevera, você não concorda, você não acha correto, mas você se mantém firme, você vai buscar conhecimento. Ah, você não concorda com o que eu estou falando aqui? Então estude. Você não concorda com o que o pastor pregou no domingo? Estude. Não saia falando que eu não concordo, eu não acho que é assim. Você estudou? Você foi a fundo? Você pesquisou as fontes? Você sabe por que a pessoa está falando isso? Então você tem que ter uma fé sólida, pautada dentro do conhecimento da palavra de Deus e dos conhecimentos externos também. Tem que ser firmado na palavra de Deus. Quando ele terminou de falar isso aos homens, ele virou e falou de forma igual, semelhantemente, igualmente. Ele não falou que é diferente no ensino para a mulher. Igualmente, da mesma forma, as mulheres devem viver de modo digno. O que é viver de modo digno? Buscando os frutos da santificação e bons relacionamentos. Temos que buscar ter bons relacionamentos. Nós somos cercados de pessoas difíceis. Nós também somos uma delas. Nós também somos pessoas difíceis. Tem pessoas que nos amam, tem outras que nos odeiam. Sinal que nós também somos pessoas difíceis. Mas nós temos que buscar ter bons relacionamentos. Como que eu consigo ter bom relacionamento com as pessoas? Uma coisa simples que Jesus falou: ame ao seu próximo como a você mesmo. Para você, pode ser importante fazer o arroz com água quente. Minha avó, toda vez que eu ia cozinhar na minha avó, eu tinha que colocar água para esquentar. Não gostava de fazer arroz daquele jeito, mas para ela, aquela era a forma certa. Então, quando eu chegava na casa dela, eu tinha que me adaptar a cozinhar do jeito dela. É uma coisa simples? É simples, mas se eu quero ter um bom relacionamento com ela, eu vou esquentar o arroz, fazer o arroz com água quente. Uma coisa simples. Por quê? Porque eu quero viver de modo digno. Para outras pessoas isso não é importante. Para outras pessoas, elas pegam um caldo quinoa, um pouco de água e jogam o arroz dentro. O arroz está pronto. E por isso é caso de contenda? Não, vamos nos adaptar, vamos procurar ter relacionamentos saudáveis, buscar estar adaptado ao outro, à nossa mãe, ao nosso pai, principalmente os mais velhos que têm os seus costumes, né? Tem as suas raízes ali. Por que a gente precisa bater de frente? A gente não pode se adaptar a viver daquela maneira para estar bem com o nosso próximo? A mesma coisa é o marido e a esposa. Tem coisas que meu marido faz que eu não gosto, mas eu aprendo a me adaptar. Eu vou fazer uma vez do jeito dele, uma vez eu vou fazer do meu jeito, porque senão nós vamos viver até aí o fim da nossa
nossa vida brigando, quebrando pau dentro de casa. Porque a gente não quer se adaptar, não quer viver de forma digna. Então, tem coisas simples que a gente pode abrir mão, sim, para estarmos adaptados uns aos outros. Por exemplo, eu não gosto de arrumar roupa. Eu, por mim, do jeito que eu tiro a roupa, eu deixo ela pendurada lá, depois eu vou usar de novo e eu uso de novo. Mas o meu marido se incomoda, ele quer que eu dobre a roupa e coloque dentro do guarda-roupa. Eu não gosto de guardar sapato, ele quer que eu tire o sapato e bote na sapateira. Eu tive que me adaptar. Por quê? Ou eu vou viver pro resto da minha vida brigando com ele. E tem muitas coisas que eu faço, que ele faz, que também não me agrada. Mas a gente se adapta. Então nós temos que estar dispostos a nos adaptar, irmãos. Não é dizer sim para tudo, mas é nos adaptar. Olha, até aqui eu posso abrir mão, mas a partir daqui eu já não consigo fazer. Então o outro tem que entender que essa também é uma limitação da pessoa. É a mesma coisa quando eu vim em casa com os meus 5 irmãos. Cada um tinha um jeito de viver. Ou a gente se adaptava, ou todo dia tinha pancadaria em casa. Qual que foi a forma certa? Se adaptar um ao outro. Então não é fácil viver em comunidade. Não é fácil ter relacionamento. Seja ele marido e mulher, ou mãe e filho. Não sejam caluniadoras. Venha cá, irmãs. Esse nós temos um sério problema com isso, né? Mulher, só ir no salão de cabeleireiro. Vai no salão de cabeleireiro que você vai ver o que é uma mulher caluniadora. Ou um novinho que gosta de falar da vida alheia. Nós temos esse péssimo hábito como mulheres. Isso é uma falha de caráter nosso. Não podemos falar mal da vida alheia. Se nós não podemos ajudar, também não vamos atrapalhar. Não tem esse negócio de, eu estou só comentando. Não, você não tem que comentar nada. Principalmente se for uma mentira. Você está defamando a vida de uma pessoa. Você está construindo na vida de outra pessoa o caráter do outro, que talvez ela nem conheça. Mas quando ela for conhecer, ela já tem toda uma ficha. Porque você falou mal dele. Meu pai, ele era uma pessoa muito difícil de conviver. Muito difícil. E a minha mãe não conhecia o meu pai doente. Ela se casou com um homem bom, um homem trabalhador. Mas meu pai se tornou uma pessoa doente. E a doença dele deixou ele terrivelmente mal-humorado. Ele brigava por tudo, irmãos. Tudo. Tudo incomodava ele. Então tinha briga dentro de casa, que às vezes ele pegava um prato de comida que minha mãe tinha acabado de fazer e a gente passava muita necessidade, muito aperto. Minha mãe tinha acabado de fazer aquela comida, ele pegava aquele prato da comida cheirosa e tacava na parede. Ele quebrava as coisas dentro de casa. Mas se eu falar para você que algum dia da minha vida, a minha mãe falou, seu pai não presta, eu estou mentindo. Por quê? Porque ela não queria construir para mim um pai que não era aquele. A vida inteira ela falou, eu casei com um homem sadio, eu casei com um homem bom, eu casei com um homem trabalhador. Ele se tornou isso aqui. A minha mãe carregou meu pai doente durante 30 anos, até o dia dele morrer, estando separada dele. 30 anos ela cuidou do meu pai doente. Os últimos 5 anos de vida foi dando banho, trocando fralda, e ele batendo nela, chutando ela, chegou a furar ela com um garfo, mas nunca minha mãe falou, seu pai não presta. Olha o que seu pai está fazendo para mim. Porque ela nunca foi uma mulher caluniadora. Ela nunca quis construir uma imagem ruim do meu pai. Então é isso que nós temos que ser. Nós não temos que ficar falando dos defeitos do nosso marido. Nós não temos que ficar falando do defeito do nosso pai, para ficar construindo uma imagem ruim dele para as pessoas. E nós temos, a própria palavra de Deus fala, se você não tem nada de bom para falar, melhor você não falar nada. É fácil aplicar isso na nossa vida, irmãos? Não é fácil, irmãos, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a vivê-la. Mesmo que seja muito difícil para nós. Nós temos que aprender a vivê-la. E aquilo que nós não conseguimos, nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, a tirar essas mazelas de nós, a nos transformar. Então nós temos a quem pedir ajuda. Nós não temos desculpas para não nos transformarmos. Nós temos o próprio Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. É só nós pedirmos. Só pedirmos. Simples. Nós não podemos então manchar a imagem. Ele fala aqui sobre amar o marido, mas eu já estendi com o papel do pai também. Aquela que não é casada, você tem que amar o seu pai, ajudá-lo, fazer dele um homem melhor a cada dia. Porque, irmãs, os homens carregam o maior peso nos seus ombros. É dele a responsabilidade de cuidar de um lar. E nós não podemos ser mulheres preguiçosas. É problema dele, ele que vai se ver com Deus. Mas você também vai pagar o preço. Porque toda burrice que ele fizer na vida, lembra que você vai passar junto. Então nós não podemos ser mulheres preguiçosas.
preguiçosas. Nós não podemos ter preguiça de pensar, de trabalhar, de construir uma vida junto com Ele. Hoje, no mundo de hoje, tem mulheres que se casam, cada um vai viver na sua casa, porque hoje isso é moda, né? A gente se casa, dorme junto, mas cada um tem sua casa. Hoje a gente quer ficar junto, a gente fica. Amanhã nós não quer, para não brigar, vai cada um pro seu canto. Hoje isso é normal na sociedade. Mas Cristo não nos fez para ser dessa forma. Cristo nos fez para um amolar-nos ao outro. Um vai moldar o outro. Todo relacionamento é dessa forma. Seja de pai para filho, de irmão para irmão. Um vai moldar o outro. Um vai ajudar o outro a ser moldado. Então, as filhas têm também que ajudar os pais a cuidar da casa, né? Ele fala aqui, ó, devem ensinar a cuidar da casa. Quem aqui é dona de casa, que não trabalha fora? Te abençoado, né? Abençoado, irmão. Você é abençoado. Nunca, não pensava assim antes, tá? Eu achava que uma mulher que só cuidava da casa era muito pouco, né? Que ela estava fazendo muito pouco para a sociedade. Mas, irmãs, o maior papel que uma mulher tem na vida dela é ser mãe. Seja ela mãe sozinha ou seja ela mãe casada. O maior papel que uma mulher exerce nessa sociedade é ser mãe. Lembrando que nós estamos construindo um ser humano. A maior parte da construção da criança vem da figura materna. O pai ajuda no caráter, sim, 100%. 100% é a responsabilidade dele também. Mas a maior parte do tempo, quem passa com a criança geralmente é a mãe. E bendita seja a mulher que tem a experiência de poder criar os seus filhos dentro de casa. Eu cresci com a minha avó e eu me sinto privilegiada. Os meus filhos já não tiveram a mesma sorte, porque minha mãe trabalhava fora. Mas eu cresci com a minha avó. Para mim foi um privilégio ser cuidada por ela. Porque eu fui muito bem instruída, eu fui corrigida na hora certa, eu fui muito bem cuidada por ela. E uma mãe que não trabalha fora, que tem a oportunidade de educar os seus filhos, de ir na escola, saber como está a atividade da criança, se a criança está se desenvolvendo de forma normal, se a criança ela está se enturmando com as outras, se a criança tem uma saúde mental boa. Irmãs, isso é um privilégio enorme. Não ache você que por você não trabalhar fora, por você não trazer dinheiro para dentro de casa, porque isso é uma ideia que colocaram na nossa cabeça, que você é menor por isso. Muito pelo contrário. O maior papel que uma mulher pode desenvolver nessa sociedade é construir o caráter de outro ser humano. Seja filhos biológicos, sejam filhos adotados, você está construindo alguém que vai ser o futuro. Você está cuidando de futuros médicos, doutores, de futuros advogados, de pessoas que vão construir o futuro. E o que você tem feito para transformar essa geração? É um privilégio ser mãe. É um privilégio ser dona de casa. É um privilégio poder educar os nossos filhos. Na sociedade hoje, a maioria das mães trabalham fora, ganham o seu dinheiro e gastam todo ele. Porque tem que pagar psicólogo, tem que pagar a escola, tem que pagar o transporte da criança, tem que pagar a mulher que cuida da criança na hora que chega na escola, porque ela não consegue ficar o tempo todo que a mãe está trabalhando fora. Quanto está sobrando para você nessa brincadeira? Você está ganhando R$1.000 e gastando R$800 para alguém cuidar do seu filho? Para a educação da sua criança ser terceirizada? Está valendo a pena? Nós precisamos pensar, irmãos. Nós precisamos pensar. Porque muitas vezes uma mulher que tem o privilégio de cuidar dos seus filhos, ela acha que ela está fazendo muito pouco. Então ela pode, já que ela não trabalha fora, ela não traz dinheiro para dentro de casa, ela pode dormir até meio-dia. Ela não precisa fazer a comida com o marido. Ela não precisa cuidar da casa, não precisa limpar a casa. O marido chega, é óbvio que ela está cansada. O trabalho de casa não é fácil. Eu sei, porque eu faço. Eu cuido da minha casa. Não é fácil o trabalho de casa. A gente termina a louça do café da manhã, já está na hora do almoço. Termina a louça do almoço, já é a hora do lanche da tarde das crianças. Termina o lanche da tarde, a hora da janta. Qual foi a hora que eu saí daqui desse espaço? Porque a gente vive no espaço da cozinha, né? Isso quando não vem os de fora, os agregados, fazer parte da comunhão. Porque é bom demais também, irmãs. É bom demais ter gente dentro de casa. Então, é um trabalho que não acaba. Mas nós é quem definimos as nossas prioridades. A educação dos nossos filhos, a partir do momento que eles vieram ao mundo, é a prioridade. É a prioridade, mas isso não nos dá o direito de sermos relaxadas. Isso não nos dá o direito de nós não pensarmos primeiramente no nosso marido. Porque ele precisa ser muito bem tratado. Principalmente se ele é quem está saindo para fora para trazer o sustento. Esse é o nosso papel. Se nós trabalhamos fora, o nosso papel também é cuidar da casa. E o marido também não vai ficar fora desse. Porque é o papel dele também ajudar. Eu vi uma palestra demais que eu achei interessante.
Anderson Silva, que ele fala sobre o feminismo, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que quando Deus fez Eva, Adão já estava no paraíso. Adão já estava cuidando dos animais, Adão já estava cuidando da terra, Adão já estava lavando roupa, se é que tinha. Acho que não tinha, né, irmãos? Porque quando eles pecaram, Deus fez roupa para eles, então não tinha. Mas estava lá lavando as coisas, fazendo a sua própria comida. Aí Deus fez Eva para Adão e falou, ela vai te auxiliar. Então o homem, ele já cuidava da sua própria vida. Ele não precisa de uma esposa para ser empregada dele. Ele precisa de uma auxiliadora idônea, igual, complementar a ele. Se o marido e a esposa está definido de que vão trabalhar fora, os dois vão cuidar da casa, os dois vão cuidar da educação dos filhos, os dois vão na reunião de escola, os dois vão fazer tudo junto, porque eles definiram viver uma vida juntos. Se o marido vai comprar um carro, a esposa também vai comprar junto. Se o marido vai comprar uma casa, a esposa também vai comprar junto. Por quê? Porque um complementa o outro. Se nós não concordamos, vamos ter que chegar no meio termo, certo? Aqui está falando também que ela tem que ter sabedoria, ela precisa buscar instrução. Ah, mas eu sou dona de casa. Você tem mais tempo para estudar a palavra. Então vai buscar instrução na palavra de Deus. Você tem tempo de fazer um curso. Hoje em dia, irmãos, a gente senta lá no computador, a gente acha curso de culinária no YouTube. Não tem desculpa para cozinhar mal. Sinto muito. Homens também não tem desculpa para não aprender a cozinhar. No YouTube tem tudo, desde fazer arroz a fazer torta de limão. Então, nós temos várias coisas que nos levam a sermos instruídas. Nós temos que buscar instrução, é importante. Fazer o bem. Quando a gente pensa no fazer o bem, a gente já pensa o quê? Em doar, né? A gente pensa, vou fazer o bem com o próximo. O que eu vou fazer de bem com o próximo? Tudo o que é bom é fazer o bem. Se eu sou uma mulher que eu trabalho fora, mas vejo alguém que está precisando de sair um final de semana e precisa deixar os filhos, eu posso ser essa pessoa que vou cuidar do filho dessa pessoa para ela fazer um passeio com o marido. Eu posso ser a pessoa que vou ajudar uma mulher que acabou de ter um filho. Eu posso ser a pessoa que está, uma senhora, por exemplo, que vai passar por uma cirurgia e precisa de alguém para limpar uma casa, para fazer um arroz. Eu vou lá e vou me candidatar a ajudar essa pessoa. Eu posso fazer o bem de todas as formas possíveis. Eu não estou só fazendo bem quando eu estou lá na igreja trabalhando em missões. Eu não estou só fazendo bem quando eu estou fazendo as coisas dentro da igreja. Eu estou fazendo bem quando a minha vizinha está lá passando mal e eu vou lá falar para ela, olha, peraí que eu vou te levar no hospital. Isso também é fazer o bem. Então a gente precisa abrir um pouco mais a nossa visão. A gente tem uma visão muito limitada sobre as coisas. Por exemplo, se eu perguntar para o Alan, o Alisson é o último que está sentado lá na fileira. Tudo bem que eu acho que você vai lembrar, mas você não é muito detalhista nesse sentido, eu acho que não vai não. Qual é a cor de camiseta que o Alisson está usando? Você acha que é azul, né? Mas você consegue visualizar o Alisson de onde você está? Não consegue. Alisson, você consegue ver toda a sala, certo? Então você tem uma visão melhor que o Alan. Então a nossa visão tem que ser como a do Alisson. A gente tem que ter uma visão do plano no geral. Eu não posso me limitar na visão do Alan. Porque se eu perguntar para o Alan, quem está sentado na última cadeira do outro lado? Ele não tem como saber, mas se eu perguntar para o Alisson, ele sabe quem está sentado em cada lugar. A nossa visão tem que ser mais aberta, mais ampla. A gente não pode ter uma visão focada numa coisa só. E esse é o nosso maior mal. Que antes de nós falarmos das coisas, nós temos uma visão limitada. A gente não tem uma visão ampla. Uma pessoa que usa óculos, por exemplo, se ela ficar sem o óculos para enxergar muito de longe, talvez ela não consiga ver nada. Ela precisa do óculos para auxiliar ela. Então, qual é o óculos que nós temos olhado para a nossa vida? Nós temos olhado com um óculos de uma visão ampla, ou a gente tem olhado com um óculos que não nos cabe? O Alan, por exemplo, se ele der o óculos dele para vocês, a maioria de vocês não vai conseguir chegar com o óculos dele, porque o dele tem bastante grau. Mas se eu der o meu, para você não vai fazer diferença, porque o meu óculos é mais para leitura, para luz. Então nós temos que ajustar a nossa visão com a de Deus, que é a visão correta, não com a visão do mundo. E deixar de sermos limitados naquilo que nós fazemos. Irmãs, não se limite a ser simplesmente mãe e dona de casa, porque o papel que Deus fez para nós foi muito maior. Deus fez o papel para que nós viéssemos gerar, dar vida, construir o futuro. E isso não é um papel pequeno. Já é um papel grande demais. Então que nós não venhamos nos limitar. Nós temos que ter uma fé sólida também, né? Aí eu vou passar. O que eu tenho?
Eu tenho 10 minutos, que legal. Gente, olha, eu estou tentando me limitar o máximo possível, mas é muita coisa. Mas se minha família não for convertida, o que eu faço? Nós estamos aqui falando sobre crentes, mas tem irmãs que não têm marido convertido, né? 1 Pedro 3:7. Da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Se nós não temos uma família convertida, qual é o nosso papel? Simplesmente ser crente, de verdade. É isso que aqui está falando. Nós não devemos agir como uma mulher tola, que destrói o seu lar com as suas próprias mãos. Se nós não temos um marido convertido ou uma família convertida, ele tem que observar quem nós somos em Deus, e com o nosso bom exemplo, ele vai olhar e adorar ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos mostrando para ele, com as nossas atitudes, quem é Deus. E isso é tão importante, irmãs, porque o que eu mais vejo hoje é as pessoas darem desculpa. Mas sabe por que eu sou assim? Porque o meu marido faz isso, isso, isso e isso. Se o meu marido não fizesse isso, eu não faria isso. Se o meu marido não agisse assim, eu não era desse jeito. Mas, irmãs, vejam bem, a palavra de Deus não nos dá essa liberdade. Nem como mulher e nem homem tem a liberdade para as pessoas definirem como nós devemos agir. Deus não nos dá essa liberdade. O que o outro faz para nós não pode definir o que nós vamos fazer para o outro. O próprio Jesus falou que amar os nossos amigos era fácil, nós temos que amar quem? Os nossos inimigos. Então nós não temos que amar o nosso marido, fazer o bem para ele porque ele faz para a gente. Não, nós devemos fazer o bem primeiro, para a gente receber em troca. Mas se ele não é convertido, ele não dá importância para a palavra de Deus, ou não dá importância para a bondade que você está tentando expressar para ele, aí é ele com Deus, mas a sua parte de obediência a Deus você está fazendo. Então eu não posso esperar o outro mudar para eu começar a minha mudança. Eu não posso esperar o outro me tratar bem para eu tratar ele bem. É super fácil fazer isso? Não, não é fácil, porque a gente tem que passar por cima do nosso orgulho primeiro, porque fere o nosso orgulho. A pessoa nos trata mal e a gente ainda tem que fazer o bem. Fere o nosso orgulho, porque parece que nós estamos o tempo todo nos colocando debaixo da pessoa, que nem tapete. Fere o nosso orgulho. Mas Cristo disse que os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Então, se tem uma coisa que a gente precisa aprender a arrancar da nossa vida, é o orgulho. Porque com ele a gente não vai entrar na porta. Não vai. A palavra de Deus fala isso, que o orgulhoso não herdará o reino dos céus. Deus rejeita a pessoa orgulhosa. Isso é bíblico, está escrito lá em Provérbios, que 7 coisas Deus detesta, e a primeira coisa delas é o orgulho. Deus odeia, abomina pessoas orgulhosas. Então nós temos que aprender. E o que é a beleza? Por que ele está falando que nós não temos que nos preocupar com a beleza que é externa? Não se preocupe com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias bonitas, joias caras e roupas bonitas. Tem um provérbio que fala: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Indiscreta. O que é uma mulher indiscreta? É uma mulher que fala alto no meio de todo mundo, que sai gritando, né? que gosta de se aparecer no meio das pessoas, que se veste de forma a chamar a atenção para si, porque ela quer chegar na igreja, ela quer que todo mundo olhe a roupa bonita dela. Ela quer colocar aquela roupa para ir no casamento, que todo mundo observe: a mulher de fulano é... Porque, irmãs, não tem jeito, o homem olha, tá? Ele pode ser mais crente possível que for, o homem olha. É a natureza dele olhar para a mulher. É atrativo. Então, olha. Agora, o problema é o que você fez com o seu olhar. Aí é problemático. Olhar você vai. O problema é o que você pensou depois que você olhou. Aí é o maior problema.
Esse provérbio é tão forte, irmãs, tão forte, porque olha só o que esse provérbio está falando. Quem aqui vai pegar um porco e colocar um anel de ouro no seu nariz? Que proveito isso tem? Você pegar um anel de ouro, uma joia preciosa e colocar no porco. Não tem proveito nenhum. E o porco, para os judeus, ele era considerado um animal imundo. Então o que esse provérbio está falando? Um anel de ouro, uma coisa preciosa, colocado no focinho de porco, está dizendo que a mulher, bonita por fora, mas podre por dentro, invejosa, avarenta, orgulhosa, rixosa. Nós vamos ver uns versículos ali que, quando eu fui estudar eles, olha, eu tenho muito que me converter. Esse tipo de mulher, por dentro, podre, não adianta ela usar as roupas mais bonitas. Não adianta ela ir lá no shopping e comprar um vestido de 5 mil reais, porque a beleza que ela tem dentro não vai mudar com a roupa. Não adianta ela comprar Mary Kay todo mês e se encher de cosméticos, que não vai mudar quem ela é dentro. E a gente vê o 1 Pedro que reforça isso, que você tem que se vestir de uma beleza interior. Esse outro provérbio fala: o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Quer ser bonita? Trata aqui dentro primeiro. A mulher que quer ser bonita tem que tratar dentro. A chapinha, a progressiva, a roupa cara, a Mary Kay não vai mudar quem você é dentro. Vai melhorar a sua aparência? Vai. Vai muito, irmãs. Olha, maquiagem faz milagre. Eu te digo, maquiagem faz milagre. Vocês podem olhar aí nos Instagrams de uma moça, no Facebook aí, que na foto do Facebook, que princesa. Quando você vê pessoalmente, não é nada daquilo. Ajuda. Maquiagem ajuda muito. Mas esse não deve ser o nosso atrativo. O atrativo de uma mulher bonita tem que ser aquilo que ela é dentro. A palavra coração na Bíblia fala do homem interior, aquele que somos na essência. Deus se importa e muito com o que temos dentro de nós. Para Ele isso é importante. A palavra, já li. Agora, irmãs, vamos aqui para uma parte que muito nos dói. E espero que você saia daqui bem dolorida hoje, mas bem dolorida mesmo. Eu espero que esses provérbios causem em você um pavor, um terror, assim como aconteceu com a minha vida. Porque eles me incomodaram bastante quando eu ouvi pela primeira vez. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as casas antigas lá, eles tinham como se fosse essa laje aqui, né? Tinha essa laje pelo lado de fora e é onde eles faziam as melhores reuniões de família. Só que era no tempo, estava na chuva e tudo mais. Eles preferiam morar nesse lugar, na chuva, no sol, passando necessidade, do que estar dentro de uma casa com uma mulher briguenta e murmuradora. E, irmãs, é difícil, hein? É difícil. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. O que é viver no deserto? Sem água, sem casas boas. O deserto não é bom, né, irmãos? Então, mas é melhor estar lá. E aqui também, quando ele fala deserto, ele está comparando a melhor morar debaixo da ponte do que dentro de uma casa com uma mulher dessa. Então, olha para dentro de você, irmã, e vê se você é briguenta, amargurada, se você gosta de murmurar demais. A esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. É legal? Torneira pingando é legal? Chuveiro pingando é legal? Irrita demais. Gente, isso é... Vocês sabiam que isso era usado, uma torneira pingando, como tortura? Eles colocavam uma torneira pingando para torturar as pessoas. Isso era usado como tortura. Então, olha só o que esse provérbio está nos comparando. Detê-la é como deter o vento. Quem consegue segurar o vento aí? Não dá. Alguém já derramou óleo e tentou segurar com a sua mão? Não, né? Não tem como. Você não consegue segurar o óleo, ele escapa pelo vão do dedo. Não dá para segurar. E esse provérbio, ele é tão pesado que ele está dizendo assim, ó: uma esposa briguenta é quem ela é dentro. É isso que ele está dizendo, é quem ela é dentro. Então veja só, você tentar deter essa sua esposa briguenta, por mais que por um tempo você consiga manipular ela, que você consiga trabalhar ela, não vai durar muito tempo, porque é quem ela é dentro. É como você tentar segurar o vento, não tem como. Uma hora, aquilo que está dentro dela vai te prejudicar. É como você
pegar o óleo e tentar segurar, ela vai sair por meio dos seus dedos. Então, você que não é casado, olhe bem para quem essa mulher é dentro. Pode ser uma belezinha por fora, mas por dentro, quem será que ela é? Quem será que ela é por dentro? Irmãs, não saia daqui com essa palavra sem te incomodar hoje. Pelas plenas misericórdias de Deus, nós viemos aqui para sermos tratadas. Isso é muito pesado, irmãs. Nós temos que olhar para quem nós somos dentro. É fácil se interiorizar, você parar para pensar quem você é. Se você está sendo uma esposa rixosa, que gosta de gritar, que tudo vira briga, que tudo é motivo de você falar palavras que vão magoar outra pessoa, principalmente os nossos filhos, irmãs. Porque, infelizmente, muitas mães têm essa questão, briga com o marido e desconta nos filhos. Mas eles não são os adultos dessa relação. Eles não são. Eles não são os nossos sacos de pancada. Nós temos que entender que nós estamos prejudicando toda uma geração quando nós descontamos nos filhos aquilo que devia ser sido descontado no seu marido. Nós temos que pensar, porque nós estamos formando o cidadão de amanhã, não só o cristão, mas o cidadão. Por que a gente vê tanto adolescente hoje perdendo a vida aí nas ruas? Por causa de um lar desestruturado, irmãs. Por causa de um lar desestruturado. E nós também somos responsáveis por isso. Pode passar aí, por favor, Ana. E para a gente terminar aqui, eu quero terminar com Efésios 4, 17 a 32. Assim eu lhes digo com toda a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumos, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos seus prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Cristo não nos deu liberdade para vivermos dessa forma. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, que foi o que nós fazemos aqui hoje, livres de toda a antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo e para você mesmo. Não minta para você mesmo, não tente ser quem você não é. Se você é uma pessoa amargurada, você precisa se tratar. A vida, irmãos, não é fácil para ninguém, ela nos deixa muitas marcas, mas muitas. Pela infância que a gente viveu, pelas coisas duras que a gente sofreu, por percas, por danos que nós vivemos na nossa vida, a tendência é a amargura vir no nosso coração. Pela falta de perdão, principalmente por pessoas que nos machucaram, que nos feriram. Mas nós não podemos levar essa vida estando vivendo com Cristo. Porque Cristo quer que nós perdoemos o nosso próximo, quer que nós tiramos isso de dentro de nós. Então, se nós não podemos mentir para o nosso próximo, por que nós vamos mentir para nós mesmos que está tudo bem? Que nós somos tão boas. Ninguém é bom. Até Jesus disse isso: bom é o meu Pai. Então nós não somos pessoas boas. Não se iluda que você é uma pessoa boa, que você tem um bom caráter, uma boa índole. Isso só pode vir de Deus em nós. Hoje, se Deus permitir que eu saia dos caminhos dele, irmãos, eu tenho até medo da pessoa que eu posso me tornar. Porque se tem algo bom em mim, eu sei que isso veio do Espírito de Deus. Eu tenho essa plena convicção. Se hoje meu marido pode me considerar uma boa esposa, não é pelas minhas forças, não é por mérito meu. Se hoje os meus filhos podem achar que eu sou uma boa mãe, não é porque eu tento ser uma boa mãe. É porque Deus fez isso em mim. É porque Ele tem me ajudado. Então eu tenho medo. O maior medo que eu tenho na minha vida é de um dia eu acordar e eu não estar mais com Jesus. De eu voltar àquela velha criatura, porque ela não era boa, ela era má, completamente corrompida. Então não minta para você mesmo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, principalmente dentro do nosso casamento. Nós não temos que maltratar as pessoas que estão à nossa volta. Elas são as que estão a maior parte do tempo conosco. Por que a gente tem palavras bonitas para os irmãos da igreja? Por que a gente consegue elogiar os outros de fora? Por que os outros de fora são tão importantes para a gente? Por
a gente usa a nossa melhor louça, a gente bota a nossa melhor roupa, a melhor cara, o melhor sorriso vai para os de fora. Por que a gente age desse jeito? E os que estão constantemente com a gente merecem o nosso pior? Nós temos que nos questionar, irmãos. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Essa é a maior herança que nós temos na nossa vida. Nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. Livre-se de toda amargura, raiva, ira. De novo, Ele fala para a gente olhar para onde? Para dentro de nós. Das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão dos outros. Falta compaixão nos nossos dias, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Irmão, simplesmente é a palavra de Deus. É a palavra que vai nos moldar. É a palavra. Hoje nós estamos vivendo numa era onde o coaching está em alta. O coaching nada mais é do que um treinador. Ele vai treinar as pessoas para buscar dentro de si o seu melhor. A própria palavra de Deus faz isso conosco. Ela sempre está falando para a gente olhar para dentro de nós, tirar a ira, a raiva, a angústia, o ódio, a maledicência. Deus sempre está fazendo isso conosco para que busque o nosso melhor dentro de nós. E por que a gente precisa viver debaixo dessa opressão? Por que a gente escolhe viver dessa forma? Então nós precisamos começar nos libertando de nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque se nós queremos relacionamentos saudáveis, tem que começar comigo. Eu não casei para o Alan me fazer feliz. Eu já era feliz antes dele. Mas ele agregou muita coisa na minha vida. Muita coisa. Então nós não podemos procurar a felicidade do outro. O outro não é a nossa felicidade. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser completa quando eu tiver um filho. Eu só vou ser completa quando eu tiver uma casa. Então você nunca vai se completar. Você nunca vai ser alguém por inteiro. Você sempre vai ser metade de alguma coisa. Então não escolham estar dentro de um relacionamento para se completar. A única coisa que nos completa por inteiro é Cristo Jesus. E triste quem não o tem. Triste quem não o tem. Então que nesta noite você pare para você pensar. Eu tenho sido uma mulher que tem feito um papel na sociedade de transformação. Quem não é mãe é tia. Quem não é tia é irmã. Quem não é irmã é filha. Você é mulher. Sabe o que os judeus falavam? Graças eu te dou, Senhor, porque eu não nasci... como é que era a palavra que eles usavam? Que não era judeu? Não nasci gentil e não nasci mulher. Porque para eles nascer mulher era uma maldição. Mas nós não somos uma maldição, muito pelo contrário. A igreja é feita de, acredito que 80% de mulheres. 80% de mulheres. Poucos homens se convertem. Mais mulheres se convertem. Então nós temos um potencial enorme de mudar toda uma geração, irmãs. Isso é muita coisa. Se você criar bons filhos, se você criar bons sobrinhos, você já está mais do que fazendo a sua parte. Então vamos escrever uma história com Cristo, irmãs. Não vamos permitir que o mundo fale para nós que nós temos que sair para fora da nossa casa e só ter coisas. Porque a nossa tendência é querer ter coisas. É roupa bonita, sapato, bolsa, é casa bonita, móveis bonitos, é utensílios de casa bonito, é a melhor roupa, é a melhor maquiagem. Essa é a nossa tendência. Mas nós não fomos criados para isso. Nós não podemos permitir que o consumismo tome a nossa mente e nos moldarmos a esse padrão desse mundo. Que nós verdadeiramente sejamos sal nessa terra e luz para esse mundo. Porque nós podemos ser isso. Nós temos o maior dom. Nós fazemos uma coisa que homem nenhum pode fazer. Homem nenhum. É dar a luz a outra pessoa. Amamentar nos nossos seios. Nós podemos nutrir outra pessoa. Então nós não somos menos do que ninguém, mas também não somos melhores. Porque Cristo disse isso. Que nós devemos ser servos uns dos outros. E por que nós não queremos servir nossa família? Nós não vamos poder servir mais ninguém se nós não servirmos os nossos. Não vamos ser bons exemplos, amém? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, nos constrange, Senhor. A Tua palavra, Senhor Jesus, nos dá um rumo para a nossa vida que nada nessa terra poderia nos dar, Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor Jesus, a sermos o melhor
obedecer aqui nesta terra, Pai. Mas, Senhor, não é fácil viver isso. Não é fácil, Senhor Jesus, nos livrarmos da amargura deste mundo. Não é fácil nos livrarmos das feridas, Senhor Jesus, que a vida muitas vezes traz para nós. Mas, Senhor, nós estamos aqui nesta noite com o nosso coração aberto e disposto a aprender, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus, e nós desejamos, ansiamos ser moldados por ela, Pai. Senhor, nada do que eu falei aqui nesta noite tem o poder de transformar a vida de ninguém, Senhor. Ah, Senhor Jesus, mais a Tua palavra, Pai, quando ela encontra, Senhor Jesus, um coração disposto a Te obedecer, Pai. Ah, Senhor Jesus, esta palavra nos transforma, Pai. Escreve uma nova história, Senhor Jesus. Esta palavra nos ajuda, Pai, a sermos a cada dia melhor. Então nós só Te pedimos nesta noite, Pai, faz com que essa palavra gere transformação nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos uma mãe melhor, uma esposa melhor, a sermos uma filha melhor, a sermos uma tia melhor, Pai. Senhor, nos transforma por completo, Senhor Jesus, porque nós queremos ser a Tua imagem e semelhança, Senhor. Nós desejamos, Senhor Jesus, mais da Tua presença nas nossas vidas, Pai. Eu quero colocar, Senhor Jesus, a vida de cada irmão que está presente aqui hoje, Pai. Quero colocar também, Senhor, esta próxima geração, Senhor Jesus, que nós sejamos, Senhor Jesus, pessoas disponíveis, Pai, a ensinar esta nova geração a Te obedecer e a Te amar sobre todas as coisas. Senhor, nós agradecemos demais ao Senhor pela oportunidade que nós temos de livremente ter acesso à Sua palavra, Pai, a poder livremente, Senhor Jesus, falar do Seu Evangelho. Mas, Senhor, nos ajuda, Pai, a vivermos tudo que nós aprendemos aqui hoje, Pai, porque não adianta aprendermos e não praticarmos, Pai. Então nos ajuda, Senhor, tudo que nós Te pedimos é a Sua ajuda. Espírito Santo de Deus, não nos deixe cair no esquecimento de tudo que nós ouvimos aqui hoje, mas que nós possamos sair daqui encorajados a obedecer ao Senhor em todas as coisas. Nós rendemos graças a Ti por esse privilégio, Pai. Que o Senhor nos leve aos nossos lares, na Tua santa paz, Senhor, e que nós possamos estar aqui no nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, ansiando mais da Tua palavra, ansiando aprender mais a respeito do Teu reino, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente trazer transformação, Senhor Jesus, no nosso tempo, Pai. E tudo que nós precisamos é do Senhor, Pai. Nós Te agradecemos em nome de